Atualmente, sistemas de purificação de emissões poluidoras estão sendo exigidos por lei em um número cada vez maior de países. O controle das emissões de dióxido de enxofre gasoso proveniente da queima de carvão que contém enxofre pode ser feito pela reação desse gás com uma suspensão de hidróxido de cálcio em água, sendo formado um produto não poluidor do ar. A queima de enxofre e a reação do dióxido de enxofre com o hidróxido de cálcio, bem como as massas de algumas das substâncias envolvidas nessas reações, podem ser assim representadas. Aí deu a reação. Enxofre, 32 gramas, mais oxigênio, 32 gramas, formando dióxido de enxofre, 64 gramas. Aí deu a segunda reação. Dióxido de enxofre, 64 gramas, mais hidróxido de cálcio, 74 gramas, formando um produto não poluidor. Aí ele pergunta, dessa forma, para absorver todo o dióxido de enxofre produzido pela queima de 1 tonelada de carvão que contém 1% de enxofre, é suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio de aproximadamente, para cá, vestibulando. Questão bem contextualizada, às vezes o vestibulando foge dessas questões que tem um texto grande, mas às vezes é importante que quanto mais contextualizada, quanto maior o texto, ele também ajuda a resolução. Então você viu aí que ele não deu reação, né? Se fosse uma questão de cálculo estequiométrico, primeiro é montar a reação, depois balancear e depois fazer a regra de 3, ok? Mas nesse caso aí, ele deu a quantidade de massa. E a gente sabe que a massa antes era igual a massa depois, a massa do reagente é igual a massa do produto. A gente utiliza muito isso na parte de química, né? Então nós vamos tentar resolver essa questão para vocês da seguinte maneira. Olha aí a solução. Primeiro ele disse que existia 1 tonelada. Eu tenho que saber que 1 tonelada eu tenho 1000 quilos. Isso aí, né? Todo vestibulando tem que ter esse conhecimento. E 1 tonelada significa 1000 quilogramas, ok? 5 toneladas, 5.000 quilogramas. 20 toneladas, 20.000 quilogramas. Então lembre-se, 1 tonelada eu tenho 1000 quilos, que isso não vem no vestibular. É um conceitozinho que a gente tem que ter dessa parte de tonelada. Aí ele disse lá que tinha 10 quilos de enxofre. Ou 10 quilos, ó, voltando aqui a questão, ó, ele disse que tinha 1 tonelada de carvão com 1% de enxofre. 1 tonelada de carvão com 1% de enxofre, tá? Então, eu vou calcular quanto de enxofre eu tenho. 1 tonelada eu tenho quanto, hein? Em 1 tonelada eu tenho 1000 quilos. Então, em 1% eu vou ter quantos quilos? É só fazer uma regra de 3, né? 1000 quilos está para 100%, né? 1% vai dar X, vai dar 10 quilos. É só calcular 1% de 1000. Quem tiver dúvida, aproveita, ainda dá tempo de chegar para o professor, para o colega amanhã em sala de aula e dizer, se eu tenho 1 tonelada de enxofre, se eu tenho 1 tonelada de carvão, se eu tenho 1000 quilos e esse carvão contém enxofre, 1% de enxofre, quanto é 1% de 1000 quilos? É só fazer a conta que vai dar quanto? 10 quilos, né? Ou 10.000 gramas, ok? Aí eu vou para a questão. Ó, a questão ele deu enxofre e quer hidróxido de cálcio. Aí eu vou lá na questão. O enxofre, eu tenho 32 gramas, ele deu. 32 gramas de enxofre, reage com quanto de hidróxido de cálcio? 74. Esse 2 aqui é mais embaixo, viu? Então é CaOH2. Então, na reação, ele disse lá, 32 gramas de enxofre, necessita de quantas gramas de hidróxido de cálcio? 74. Então, em 10.000 gramas, ou seja, em 10 quilos, eu vou ter X. Ok? Então, vestibulando, o que foi a pergunta? Ele disse, quantas gramas de hidróxido de cálcio será necessário para reagir com o enxofre? Então, se falou em grama, eu coloco X. Se falou em hidróxido de cálcio e quer saber quantas gramas, eu coloco 74 gramas. Ele deu na questão e aqui você sabe calcular isso aqui direitinho, tá? O O vale 16, o H vale 1, o cálcio na tabela vale 40, você vai ter 74 gramas. O enxofre na tabela lá, ele deu lá que era 32, tá certo? Você tem lá na tabela a massa do enxofre e ele disse que tinha
uma tonelada de carvão, onde uma tonelada de carvão tinha 1% de enxofre. Então eu calculei 1% de uma tonelada é 1.000 kg, 1% vai dar 10 kg, ou seja, 10.000 gramas. Então o que ele quer saber é o seguinte, em outras palavras, qual a massa de hidróxido de cálcio, X, em 1.000 gramas de enxofre? Aí é só fazer a regrinha de 3. E lembre-se, voltando à questão lá, ó, acompanha aí na telinha, ele disse, ó, 32 gramas de enxofre reage com 32 gramas de oxigênio, formando 64 de dióxido de enxofre. 64 de dióxido de enxofre reage com 74 gramas de hidróxido de cálcio. Então aqui é só fazer a relação. Ó. Qual foi a relação? 32 gramas de enxofre reage com 74 gramas de hidróxido de cálcio. Está aqui na questão. 32 gramas de enxofre reage com 74 gramas de cálcio. Aí ele perguntou, qual a massa de hidróxido de cálcio para reagir com 1.000 gramas de enxofre? Eu só fui na questão. Ó. Se 32 gramas de enxofre reage com 74 gramas de hidróxido de cálcio, então 10.000 gramas de enxofre vai ser necessário que massa de hidróxido de cálcio? X, é só fazer a questão, vai dar aproximadamente 23 kg. Foi a pergunta que ele fez. Ó. Qual a massa de hidróxido de cálcio necessária? Então, se eu quero a massa de hidróxido de cálcio, eu coloco o X embaixo de hidróxido de cálcio. Ok? Para cá, vestibulando. Vamos para mais uma questãozinha agora, onde vai também falar um pouco de pH. Sempre essa questão de pH vem no Enem, vem no vestibular daqui. Então, preste bem atenção a essa próxima questão, que é uma questão mais teórica, a continha é bem simples, tá? Para a gente relembrar essa parte de pH, de chuva ácida, que é o que a gente vai ver agora na próxima questão. Lembrando que esses nossos aulões aqui têm o apoio cultural da Câmara de Vereadores aqui da cidade do Natal e também do Complexo Educacional Contemporâneo. A gente manda um grande abraço ao professor Toninho. Então vem aqui comigo, vestibulando. Vamos para a telinha, tá? A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde os níveis de poluição são altos, os valores do pH da chuva podem ficar abaixo de 5,5, recebendo então a denominação de chuva ácida. Este tipo de chuva causa prejuízo nas mais diversas áreas, na construção civil, na agricultura, nos monumentos históricos, entre outras. A acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma. Aí deu uma equaçãozinha que você conhece. Concentração de íons de hidrogênio, ou seja, o H+, né, é igual a 10 elevado ao menos pH, sendo que o pH pode assumir valores entre 0 e 14. Ao realizar o monitoramento do pH da chuva em Campinas, São Paulo, nos meses de março, abril e maio de 1998, um centro de pesquisa coletou 21 amostras, das quais 4 têm seus valores mostrados na tabela. Então, vestibulando, para cá, em questão de chuva ácida. Nós vimos que o pH é uma escala que mede a acidez, tá? de um composto, de uma mistura, tá certo? Da chuva, por exemplo, que é uma mistura de água e vários componentes ali, você pode medir ali o pH de uma piscina, o pH do estômago. Então, o pH é uma escala que vai de 0 a 14. Se o pH for 7, então 7 significa que a substância a mistura nem é ácida nem é básica, ela é neutra. Se o pH der maior que 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, significa que ela é básica, tá? Então você lembra disso, 7, a mistura é neutra. De 8, 9, 10 até 14, a mistura é básica. E menor que 7, 6, 5, 4, 3, 2, quanto menor o pH, maior a acidez, ok? Então ele diz que em chuvas onde há muita poluição, tá? A chuva torna-se ácida, né? O próprio CO2, quando vai lá para a chuva, né? Que reage com vai para a atmosfera, reage de forma ácido, tá certo? O próprio enxofre também reage de forma ácida, ok? Então, de tal forma que aquela água da chuva, quando cai em regiões que tem muito enxofre na atmosfera, dióxido de enxofre, que tem CO2, carbono, que tem nitrogênio, todos esses compostos, carbono, nitrogênio, enxofre,
na atmosfera, reage e cai em forma de chuva, misturado com a água, nessa mistura, né, que a água da chuva não é pura, é uma mistura, tem vários componentes, lógico, água e outras substâncias. Então, essas substâncias que formam ácido descem com a chuva, formando a chuva ácida. E você viu no texto que ela é ruim para monumentos históricos, porque esses ácidos vão reagir e vão, né, acabar com esses monumentos. É ruim para a agricultura, a chuva ácida, como foi colocado aí no texto. Então, ele pegou 21 amostras e vamos saber o que é que ele quer com isso. Vamos lá.